Você está deitado, não em um quarto qualquer, não em qualquer noite qualquer. Você está deitado no único lugar que sempre existiu para você, dentro de si mesmo. E esta noite, este exato momento em que seus olhos começam a pesar, não é um momento comum. Esta noite, alguém vai caminhar com você. Feche os olhos, se ainda não fechou. Deixe a escuridão ser confortável. Ela não é ausência de luz. Ela é presença de algo anterior à luz. Algo mais antigo, mais silencioso, mais honesto. Respire. Existe um filósofo que nasceu em 1844, em uma pequena cidade da Prússia. Filho de um pastor luterano, menino frágil de saúde, mas de mente incandescente. Seu nome era Friedrich Wilhelm Nietzsche. E durante toda a sua vida, uma vida de solidão quase total, de dores de cabeça que duravam semanas, de uma visão tão ruim que precisava inclinar o rosto a centímetros do papel para escrever. Ele se recusou a aceitar o homem como um ponto final. Para Nietzsche, o ser humano era uma corda. Uma corda esticada entre dois abismos. De um lado, o animal. Do outro, o além do homem. E você? Você está no meio dessa corda agora, balançando levemente, sentindo o vento. Em 1883, Nietzsche publicou a primeira parte de sua obra mais ambiciosa. Assim falou Zaratustra. O livro começa com um homem que desceu de uma montanha depois de 10 anos de solidão. Zaratustra havia subido para pensar. Havia passado uma década olhando para o sol, para as águias, para a própria mente. E quando desceu, ele tinha algo para dizer. A primeira coisa que ele disse, a primeira palavra que pronunciou para os homens na praça da cidade, foi esta: Eu vos ensino o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? As pessoas riram. Pensaram que era um louco. Mas Nietzsche não escreveu Zaratustra para as pessoas que riem. Ele escreveu para as pessoas que, na hora mais silenciosa da noite, se perguntam: é só isso? É só isso que eu sou? Existe algo além do que me tornei? Se você já fez essa pergunta uma única vez na vida, então Zaratustra desceu da montanha por você. Deixe seu corpo afundar um pouco mais no colchão. Sinta o peso das suas pernas, dos seus quadris, das suas costas, dos seus ombros. Você carrega muito peso. Não apenas o peso físico. Esse é o mais simples. Você carrega expectativas. Versões de si mesmo que outras pessoas desenharam. Hábitos que você nunca escolheu conscientemente, mas que de alguma forma viraram sua identidade. Medos que chegaram tão cedo que parecem ser parte da sua natureza. Nietzsche diria: esse peso tem um nome. O nome é o último homem. O último homem é a figura que Zaratustra mais temia. Não o homem mau, não o homem cruel, o homem pequeno, o homem confortável. O homem que piscou para a vida e disse: está bom assim. Em 1883, Nietzsche publicou a primeira parte de sua obra mais ambiciosa. Assim falou Zaratustra. O livro começa com um homem que desceu de uma montanha depois de 10 anos de solidão. Zaratustra havia subido para pensar. Havia passado uma década olhando para o sol, para as águias, para a própria mente. E quando desceu, ele tinha algo para dizer. A primeira coisa que ele disse, a primeira palavra que pronunciou para os homens na praça da cidade, foi esta: Eu vos ensino o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? As pessoas riram. Pensaram que era um louco.
Mas Nietzsche não escreveu Zaratustra para as pessoas que riem. Ele escreveu para as pessoas que, na hora mais silenciosa da noite, se perguntam: é só isso? É só isso que eu sou? Existe algo além do que me tornei? Se você já fez essa pergunta uma única vez na vida. Então Zaratustra desceu da montanha por você. Deixe seu corpo afundar um pouco mais no colchão. Sinta o peso das suas pernas, dos seus quadris, das suas costas, dos seus ombros. Você carrega muito peso. Não apenas o peso físico. Esse é o mais simples. Você carrega expectativas, versões de si mesmo que outras pessoas desenharam. Hábitos que você nunca escolheu conscientemente, mas que de alguma forma viraram sua identidade. Medos que chegaram tão cedo que parecem ser parte da sua natureza. Nietzsche diria: esse peso tem um nome. O nome é o último homem. O último homem é a figura que Zaratustra mais temia. Não o homem mau, não o homem cruel, o homem pequeno, o homem confortável. O homem que piscou para a vida e disse: está bom assim. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam o olho. Eles dormem bem. Eles não sofrem muito. Eles não se perguntam muito. Eles encontraram um equilíbrio seguro entre o pouco que desejam e o pouco que recebem, e chamaram esse equilíbrio de felicidade. Mas Nietzsche acreditava que a vida não foi feita para equilíbrios seguros. A vida foi feita para superação. Respire fundo. Expire lentamente. Esta noite, enquanto você adormece, vamos caminhar juntos pelo pensamento de um homem que passou a vida inteira lutando contra a pequenez, inclusive a sua própria. Porque Nietzsche não era um filósofo que falava para os outros. Ele falava consigo mesmo e nos convidava a ouvir. Ate os segundos. A montanha e o camelo. Imagine uma montanha. Não uma montanha suave, coberta de neve branca e limpa como nas fotografias. Uma montanha verdadeira, com rochas afiadas, com trilhas que desaparecem, com neblina que fecha de repente e deixa você sem norte. Você está no sopé dessa montanha. Não chegou aqui por acidente. Chegou aqui porque, em algum momento da sua vida, percebeu que havia algo lá em cima que não conseguia ver daqui de baixo. Uma clareza. Uma forma. Algo que, se você subisse alto o suficiente, finalmente faria sentido. Mas para subir, você precisa entender o que está carregando. Reflexão filosófica Msnuz. As 3 metamorfoses. No capítulo mais famoso de Zaratustra, Nietzsche descreve 3 transformações do espírito humano. Não são fases cronológicas. São estados pelos quais você pode passar várias vezes, em diferentes ordens, em diferentes áreas da sua vida. A primeira transformação, o camelo. O camelo é o espírito que carrega. Ele se ajoelha, genuinamente, de boa vontade, e pergunta: qual é o fardo mais pesado? Coloca o fardo nas costas e atravessa o deserto. O camelo representa a fase da reverência, a fase em que você aprende a carregar. Você carrega os valores que lhe foram dados: família, tradição, religião, sociedade. Você não questiona ainda. Você apenas carrega com toda a sua força, com toda a sua dedicação. E há uma grandeza nisso. Nietzsche nunca desprezou o camelo. O camelo tem uma dignidade enorme. A dignidade de quem aceitou a dificuldade sem reclamar.
de quem se dobrou diante de algo maior que si mesmo e disse: eu carrego. Você foi camelo em algum momento. Talvez ainda seja em partes de si mesmo. Sinta o peso que você carrega agora. Nas costas, nos ombros, na mente. Algumas coisas que você carrega, você escolheu. Outras foram colocadas em você antes que você soubesse o que era escolha. O camelo atravessa o deserto. E quando chega ao deserto mais solitário de todos, ao deserto interior, onde não há mais ninguém para ver e julgar, acontece a segunda transformação. O camelo se torna leão. O leão não carrega. O leão confronta. O leão olha para os valores que carregou durante anos e pergunta: por quê? Quem decidiu isso? Por que este peso é sagrado? Por que não posso questionar? Por que não posso recusar? O leão briga com o grande dragão. E o dragão tem um nome. O dragão se chama Tu Deves. Em cada escama desse dragão brilha um Tu Deves. Tu deves ser assim. Tu deves querer isso. Tu deves viver desta forma. Tu deves aceitar este papel. Tu deves esta obrigação. E o leão diz: eu quero. Não como rebeldia infantil. Não como destruição gratuita, mas como afirmação de liberdade. O leão não sabe ainda o que construir, mas sabe o que precisa destruir para que haja espaço para algo novo. Você conhece o leão dentro de você. Talvez ele rugiu alguma vez e você o abafou. Talvez ele ainda esteja preso, batendo nas grades de todas as coisas que você acha que deveria ser. Respire. Deixe que o leão exista agora, aqui, na quietude desta noite. Você não precisa fazer nada com ele, apenas reconhecê-lo. Mas o leão ainda não é o destino. A terceira transformação é a mais surpreendente, a mais paradoxal. A que Nietzsche sabia que seria difícil de entender. O leão se torna criança. A criança é inocência. É esquecimento. É um novo começo. É jogo. É uma roda que gira por si mesma. É um primeiro movimento. É um sagrado dizer sim. A criança não nega. A criança cria. A criança não foge do peso. Ela o transformou em dança. A criança não precisa vencer o dragão toda manhã. Ela o superou de tal forma que o dragão não tem mais poder sobre ela. E aqui está o coração do além do homem. Não é um super-herói. Não é um gênio. Não é alguém perfeito ou sem falhas. É alguém que aprendeu a criar seus próprios valores. Que carregou o peso, que confrontou o peso e que por fim dançou com o peso. Que transformou o sofrimento em afirmação. Que disse sim à vida. Não apesar das suas sombras, mas com elas. Seus olhos estão pesando. Deixe que pesem. Você não precisa estar alerta para compreender isso. Às vezes, compreendemos melhor quando estamos no limiar entre o sono e a vigília. Naquele espaço onde a mente relaxa o suficiente para ouvir verdades que, durante o dia, estão enterradas sob ruído. Ato 4. A morte de Deus e o vazio. Existe um aforismo de Nietzsche que ficou famoso por ser mal compreendido. Deus está morto. Pessoas ouviram isso e pensaram: Nietzsche era ateu. Nietzsche queria destruir a fé. Nietzsche estava comemorando. Mas basta ler o texto completo para entender que Nietzsche não estava comemorando. Estava em luto. Reflexão filosófica. O louco na praça. Na Gaia Ciência, publicada em 1882, Nietzsche escreve uma cena perturbadora. Um homem louco corre pela praça do mercado em plena manhã, com uma lanterna acesa na mão, gritando: "Procuro Deus! Procuro Deus!" As pessoas ao redor riem. São ateus,
descrentes, céticos modernos. Eles não acreditam em Deus há muito tempo. E o louco olha para eles e diz: para onde foi Deus? Vou dizê-lo a vós. Nós o matamos, vós e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? Que fizemos ao desacorrentar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? E então o louco fica em silêncio e diz que chegou muito cedo, que sua hora ainda não veio, que este ato monstruoso ainda está a caminho e que os homens ainda não compreendem o que fizeram. Nietzsche não estava dizendo que Deus nunca existiu como ser metafísico. Ele estava dizendo que a estrutura de valores que Deus representava, o fundamento absoluto, a garantia moral, o horizonte fixo que dava sentido à existência, essa estrutura havia desmoronado e que a modernidade havia celebrado o desmoronamento sem compreender o abismo que se abria embaixo. Porque quando você remove o horizonte fixo, sobra o vazio. E o vazio pode ser duas coisas. Pode ser o niilismo, a conclusão de que, se não há fundamento, não há sentido. Se não há sentido, não vale a pena nada. Se não vale a pena nada, para que viver plenamente? Para que criar? Para que amar? Para que sofrer, se o sofrimento não leva a nenhum lugar? Ou pode ser a liberdade mais radical que já existiu. A liberdade de criar o próprio sentido. Nietzsche via o niilismo como uma doença. Uma doença que atacaria a modernidade com força e que, de certa forma, já havia atacado. Pessoas sem ancoragem, consumindo conforto em vez de significado, preenchendo o vazio com distração em vez de criação. Mas ele não ficou no diagnóstico. Ele propôs a cura. E a cura era o além do homem. Pense em sua própria vida por um momento. Não de forma ansiosa, apenas como observação tranquila. Existem áreas da sua vida onde você ainda está esperando que algo externo lhe dê permissão? Uma autoridade? Uma aprovação? Um sinal? Existe algum valor que você carrega sem questionar? Não porque escolheu, mas porque recebeu? Existe algo que você gostaria de criar? Uma vida, uma obra, uma forma de ser, mas que ainda não criou, porque o horizonte fixo da aprovação alheia ainda parece mais seguro do que o abismo da sua própria escolha. Nietzsche diria: o abismo é exatamente onde você precisa estar, não para cair, para aprender a voar. Sua respiração está mais lenta agora. Você pode sentir isso, o ritmo natural do seu corpo querendo descansar, querendo soltar. Deixe a tensão dos ombros ir. Deixe a mandíbula relaxar. Você não precisa resolver nada esta noite. Você não precisa se tornar o além do homem esta noite. Você só precisa ouvir. Ato 4. A vontade de potência. Existe um conceito no pensamento de Nietzsche que é constantemente mal interpretado. A vontade de potência. As pessoas ouvem vontade de poder e imaginam um déspota, um dominador, alguém que quer controlar os outros. Mas Nietzsche não estava descrevendo um desejo de dominar outras pessoas. Ele estava descrevendo o impulso fundamental da vida. A vida não quer apenas se conservar. A vida quer se superar. Reflexão filosófica
4. O que a vida quer? Darwin havia dito que os organismos vivem para sobreviver. Nietzsche discordou. Ou melhor, corrigiu. Se a vida quisesse apenas sobreviver, ela seria muito mais simples. Uma ameba é quase imortal em condições favoráveis. Uma barata sobrevive a quase tudo. Mas a vida não parou na ameba. Não parou na barata. Continuou se tornando mais complexa, mais rica, mais arriscada, mais vulnerável e mais capaz. Por quê? Não para sobreviver melhor, mas para ser mais. A vontade de potência é o impulso de expandir, de criar, de dar forma ao caos, de transformar resistência em crescimento. Nietzsche via isso em tudo. No artista que precisa criar mesmo quando ninguém pede. No filósofo que precisa pensar mesmo quando o pensamento dói. No atleta que precisa ultrapassar seu próprio limite, mesmo quando o corpo pede pausa. No pai que ama o filho, não apenas para preservá-lo, mas para que o filho supere o pai. Em cada ato de criação genuína, a vida está realizando sua essência mais profunda. Ela está querendo mais do que é. E o além do homem é o ser humano que alinharia sua vontade de potência completamente com essa essência. Não usaria sua força para dominar os outros. Isso seria fraqueza disfarçada de força. Um homem que precisa de poder sobre outros para se sentir forte é um homem que não encontrou poder sobre si mesmo. O além do homem usa sua vontade de potência para se criar, para se esculpir, para se tornar uma obra. O que há de grandioso no homem é que ele é uma ponte e não um fim. Uma ponte. Pense nisso por um momento. Você não é um ponto de chegada. Você é uma passagem. Você é o que acontece entre o que a humanidade foi e o que ela ainda pode ser. Isso não é pequenez. Isso é grandeza de uma espécie diferente. A grandeza de quem compreende que fazer parte de algo maior que si mesmo não é dissolução do eu, mas realização do eu. Nietzsche escreveu sobre isso enquanto estava sozinho nas montanhas da Suíça, em Sils Maria. Ele caminhava horas por dia, apesar das dores de cabeça que o paralisavam durante dias. Caminhava e pensava. Pensava e sofria. E do sofrimento, criava. Havia algo quase irônico nisso. O filósofo que escreveu sobre a superação do sofrimento era um dos homens mais sofridos de sua época. Sua saúde era péssima. Sua solidão era quase total. Seus amigos o abandonaram. Seu amor não foi correspondido. Sua obra foi ignorada durante décadas. Mas ele escrevia. Ele criava. Ele dizia sim à vida, com o mesmo entusiasmo do homem que tem tudo e com a profundidade do homem que perdeu quase tudo. E nisso ele era, talvez, o ser humano mais Nietzscheano que já existiu. Deixe seus pensamentos ficarem mais lentos agora. Como água que encontra um lago tranquilo depois de descer um rio agitado. Você não precisa processar tudo. Algumas coisas entram pela mente adormecida e se instalam onde deveriam estar, abaixo da consciência, onde os pensamentos mais importantes vivem. Atio 5. O eterno retorno e o peso do sim. Existe um pensamento de Nietzsche que ele chamou de o pensamento mais pesado. Ele o chamou assim porque acreditava que, se levado a sério, mudaria tudo. O pensamento é este. E se esta vida, exatamente esta vida, com todos os seus momentos de alegria e de sofrimento, de criação e de perda, de amor e de solidão,
Se esta vida tivesse que se repetir infinitamente, não como punição, não como recompensa, apenas como a estrutura do tempo, um ciclo eterno em que tudo o que aconteceu voltará a acontecer, exatamente como aconteceu, para sempre. Reflexão filosófica. 5. O eterno retorno. O eterno retorno não é uma cosmologia. Nietzsche não estava afirmando que o universo literalmente se repete. Estava fazendo um experimento de pensamento. Estava perguntando: como você viveria se soubesse que cada escolha que fizer se tornará eterna? Imagine que um demônio aparece para você na hora mais solitária da sua noite, na hora mais silenciosa da sua vida, e diz: esta vida, tal como você a viveu e vive, você terá de vivê-la mais uma vez, e por incontáveis vezes. E não haverá nela nada de novo. Pelo contrário, cada dor e cada prazer, e cada pensamento e suspiro, e tudo o que há de inefavelmente pequeno e de grande em sua vida, há de lhe retornar. E tudo na mesma ordem e sequência. Qual seria a sua reação? Nietzsche dizia que havia 2 respostas possíveis. A primeira, horror, desespero. A sensação de que a vida, se for repetida eternamente, é um peso insuportável. Que os erros, as dores, as perdas, repetidas infinitamente, seriam uma condenação. A segunda, amor. O amor ao destino. Amor fati, em latim. Não apenas aceitar a vida. Não apenas tolerar o sofrimento, mas amá-lo. Querer que aconteça de novo. Dizer sim, de novo. Exatamente assim. Mais uma vez. Para Nietzsche, a capacidade de dizer sim ao eterno retorno era o teste supremo do além do homem. Não porque fosse fácil, precisamente porque é impossível sem uma transformação profunda. Para dizer sim à repetição eterna da sua vida, você precisa ter vivido de tal forma que cada momento valesse a pena ser eterno. Não no sentido de que cada momento foi feliz, mas no sentido de que cada momento foi real. Foi plenamente vivido. Foi escolhido. Mesmo quando as circunstâncias não foram escolhidas. Pense em um momento da sua vida do qual você não tem nenhum arrependimento. Um momento em que você estava completamente presente. Em que você era exatamente o que precisava ser. Em que algo dentro de você estava alinhado com o que estava ao redor. Pode ser um momento pequeno. Uma conversa. Um amanhecer. Uma decisão difícil que você tomou com coragem. Uma vez que você disse a verdade quando seria mais fácil mentir. Nietzsche diria: guarde esse momento. Não como nostalgia, como bússola. Porque o além do homem não é alguém que vive no futuro. É alguém que vive o presente de tal forma que o presente merece existir para sempre. Sua mente está mais quieta agora. As preocupações do dia estão mais distantes. Não desapareceram. Preocupações não desaparecem assim, mas estão lá atrás, como os sons de uma cidade vista de uma montanha. Presentes, mas sem poder sobre você neste momento. Neste momento você está aqui, apenas aqui. ATO 6. A solidão criadora. Existe uma coisa que Zaratustra faz várias vezes ao longo do livro de Nietzsche. Ele desce. Ele desce da montanha, fala, encontra pessoas, tenta transmitir algo. E quando percebe que as palavras não alcançaram quem deveriam alcançar, ele volta para a solidão. Não como derrota, como necessidade. Nietzsche entendia a solidão como condição para a criação.
Reflexão filosófica 6. A necessidade do deserto. Há uma frase de Zaratustra que é de uma delicadeza surpreendente em meio a toda a sua intensidade. Foge para a tua solidão, meu irmão. Vejo-te ensurdecido pelo barulho dos grandes homens e picado pelos espinhos dos pequenos. Os grandes homens ensurdecem com seu barulho. Os pequenos homens picam com seus espinhos. E você, no meio de tudo isso, precisa encontrar o lugar onde ainda consegue ouvir a si mesmo. A solidão de Nietzsche não era ressentimento, não era incapacidade de se relacionar, era amor. Amor pela profundidade que só emerge quando o ruído para. Ele escrevia sobre isso com uma precisão que só pode vir de quem viveu aquilo. Nas suas cartas, ele descrevia seus dias em Sils Maria. Acordava cedo, caminhava 3, 4, 5 horas pelas montanhas, parava para anotar pensamentos em cadernos, voltava, escrevia até a visão doer, dormia mal, acordava de novo. Uma vida de produtividade intensa e solidão quase total. E ainda assim, talvez por isso, uma vida de alegria. Sua correspondência está cheia de momentos de júbilo inesperado, de gratidão pela vida, apesar de tudo, de algo que ele chamava, em alemão, de Heiterkeit, uma palavra difícil de traduzir. Uma leveza serena, uma alegria sem razão específica, que brotava do simples fato de estar vivo e pensando. O além do homem não é um ser de tédio ou de indiferença. É um ser de profunda alegria. Mas não a alegria rasa do último homem. A alegria de quem evitou o sofrimento. A alegria do além do homem é a alegria de quem atravessou o sofrimento e encontrou do outro lado algo mais sólido do que havia antes. Como o ouro depois do fogo, como o silêncio depois da tempestade, como esse exato momento, agora, em que você está deitado e os pensamentos estão ficando cada vez mais lentos e o mundo lá fora está cada vez mais distante. Existe uma beleza específica neste estado em que você está. Esse limiar entre estar acordado e estar dormindo. Nietzsche provavelmente diria que é neste limiar que a mente mais se aproxima da criança. A terceira metamorfose, a mais livre. A criança não tem vergonha de sonhar. A criança não pede permissão para o seu inconsciente. A criança simplesmente vai. E você agora pode simplesmente ir também. Ateu 7. O corpo como sabedoria. Há um aspecto do pensamento de Nietzsche que muita gente esquece. Ele era profundamente interessado no corpo. Não no corpo como obstáculo para a mente. Não no corpo como prisão da alma. Ideia platônica que ele detestava. No corpo como inteligência. Reflexão filosófica. O grande intelecto. Em Zaratustra, há um capítulo chamado Dos Desprezadores do Corpo. E nele, Nietzsche diz algo radical para sua época, e que continua radical para a nossa. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. A mente consciente, a pequena razão, como ele a chama, esse eu que pensa e fala e planeja, é apenas uma superfície. Uma superfície que flutua sobre um oceano de inteligência que o corpo carrega. O corpo sabe coisas que a mente ainda está tentando aprender. O corpo sabe quando você está traindo a si mesmo, mesmo que sua mente ainda esteja construindo argumentos para justificar a traição. O corpo sabe quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa.
antes que você consiga articular por quê. O corpo registra o que a mente nega. Para Nietzsche, o além do homem não é apenas uma conquista intelectual. É uma conquista corporal. É alguém que aprendeu a ouvir seu corpo com a mesma seriedade com que ouve seus pensamentos. É alguém que cuida do corpo não por vaidade, mas por respeito. Respeito à única morada que você tem neste mundo. Sinta seu corpo agora. Não como problema, não como lista de tarefas. Precisa dormir, precisa descansar, precisa relaxar. Apenas como presença. Você tem um coração batendo dentro do peito. Agora. Neste exato segundo. Sem que você precise pedir. Sem que você precise pensar nisso. Ele bate. E bate. E bateu esta tarde enquanto você estava ocupado. Bateu esta manhã enquanto você dormia. Baterá esta noite enquanto você sonha. Há uma lealdade absoluta no seu corpo que a mente raramente consegue imitar. Nietzsche via nisso algo filosófico. O corpo afirma a vida, sem precisar de razão. O corpo é, em si mesmo, uma expressão viva do amor fati. E ao adormecer, ao ceder ao sono, ao soltar o controle, ao confiar que o corpo saberá o que fazer enquanto a consciência descansa, você também está praticando, a seu modo, uma forma de amor fati. Você está dizendo sim. Sim à noite. Sim ao descanso. Sim à continuação. ATU 8. A criança que cria. Estamos chegando ao fim da nossa caminhada por esta noite. E é justo que terminemos onde Nietzsche e Zaratustra sempre terminavam. No começo. Reflexão filosófica. 8. O retorno à criança. A criança, para Nietzsche, não é uma figura de ignorância. É uma figura de potência original. A criança brinca sem precisar justificar a brincadeira. Cria sem precisar de audiência. Ama sem calcular o retorno. Sofre com intensidade total e esquece com igual intensidade. A criança não carrega o passado como condenação. Cada momento é, para a criança, um primeiro momento. E o além do homem é alguém que, depois de ter carregado como camelo e confrontado como leão, conseguiu recuperar essa capacidade de criar que a criança tem. Mas agora com a consciência e a profundidade de quem escolheu ser criança, em vez de simplesmente sê-lo por default. É uma criança que sabe que é criança e que escolhe isso, que escolhe a abertura, que escolhe a possibilidade. Que escolhe dizer a cada manhã: eu não sei o que este dia vai trazer, e isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Zaratustra, no final do livro, chora. Ele está sozinho em sua caverna, nas montanhas, e ele chora. Não de tristeza, de algo que ele mesmo não sabe nomear completamente. Uma emoção que está além da alegria e além do sofrimento. Uma emoção que talvez só exista quando você finalmente parou de lutar contra a vida e começou a dançar com ela. E então o leão aparece. O sinal que ele estava esperando. E Zaratustra levanta e diz: este é o meu amanhecer, meu dia começa. Levantai-vos agora, levantai-vos, grande meio-dia. E ele desce, mais uma vez. Não para conquistar, para dar. Porque o além do homem não é um ser que chegou. É um ser que está sempre chegando. Sempre em processo. Sempre em movimento ascendente. Não em linha reta, mas em espiral. Voltando aos mesmos lugares, mas de uma altitude diferente. Você está quase dormindo. Seu corpo já sabe o que fazer. Sua mente está soltando. E enquanto você vai, leve esta ideia com você para os sonhos. Você não é um ponto de chegada. Você é uma ponte.
E as pontes existem para ser atravessadas. E o que está do outro lado? Você ainda vai descobrir. Amanhã. Ou daqui a 10 anos. Ou na próxima vez que você se fizer a pergunta certa no momento certo. Mas existe. Existe do outro lado. E você? Você é capaz de chegar lá. Friedrich Nietzsche viveu apenas 44 anos de lucidez. Aos 44 anos, em 1889, numa praça em Turim, na Itália, ele viu um cavalo sendo espancado por seu dono. Correu até o cavalo. Abraçou o pescoço do animal. E nunca mais voltou a ser ele mesmo. Os últimos 11 anos de sua vida foram em silêncio. Em silêncio, mas não em esquecimento. Sua irmã, que cuidava dele, relatava que às vezes ele sentava ao piano e tocava. Às vezes olhava pela janela com uma expressão que ela descrevia como estranhamente serena. Não sabemos o que estava na mente de Nietzsche durante esses anos. Mas gosto de imaginar que, em algum nível, ele estava em paz. Que o homem que passou a vida inteira pensando sobre superação havia, à sua maneira, chegado ao único lugar onde a superação não é mais necessária. O presente, simples, silencioso, completo. Boa noite. Descanse como alguém que tem algo a criar amanhã. Descanse como a criança que você ainda é, em algum lugar, bem lá no fundo. Descanse como uma ponte em silêncio sobre um abismo estrelado. O além está esperando, mas pode esperar até amanhã. Por agora, durma.